Pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente explorar um pouquinho sobre dashboards em aplicações de automação industrial. Bom, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa aí seu joinha e compartilha aí com aquele seu amigo que deseja aprender um pouco mais sobre automação industrial e indústria 4.0. Pessoal, já retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre dashboards e aplicações de automação industrial. Primeiramente, vamos entender o que são dashboards. Dashboards são interfaces gráficas que apresentam informações de maneira visual e resumida, permitindo uma rápida compreensão dos dados. Geralmente são utilizadas para monitorar, acompanhar e apresentar métricas, indicadores de chave de desempenho, que são os KPIs, e outras informações relevantes para auxiliar na tomada de decisões em tempo real. Então, dashboards em geral, o grande objetivo é você compilar todas as informações de uma maneira estruturada, onde as pessoas consigam ler aquelas informações. E dentro da automação a gente gera muita informação, né? Porém, essas informações muitas vezes são consumidas apenas pelos profissionais na área de automação, né? Muitas vezes esses dados não estão disponíveis para quem necessita tomar realmente uma decisão, acompanhar todas as estatísticas relacionadas a todos os dados ali de um determinado processo. Bom, aplicações em automação, né? A gente tem dashboards em várias áreas, né? Tanto em vendas, área de finanças, você pode buscar na internet hoje que você vê que toda a parte de análise de dados, toda essa questão de estatística está envolvida em toda a área produtiva, não somente na área de manufatura, mas também em logística, em outras áreas como finanças, vendas e tudo mais que a gente acabou de mencionar. Porém, em automação industrial existem algumas aplicações que são muito comuns, né? Muito comum você encontrar isso dentro das empresas, ou quando você não tem, alguém está buscando esse tipo de informação. Muitas vezes na empresa ela trabalha até com esse tipo de informação que a gente está demonstrando aqui, né, que está dentro dessa lista. Essas informações muitas vezes não são digitalizadas. Você tem uma série de papéis, você tem uma pessoa que compila todos esses dados, né, dentro de uma planilha, por exemplo, para criar essa apresentação de dashboards. E aí vem a grande vantagem de você utilizar um sistema digital, né? O sistema digital você consegue acompanhar tudo isso de maneira muito mais eficiente e em tempo real, né? Você tem todos os dados disponíveis no exato momento que eles estão acontecendo. Então você consegue ter uma tomada de decisão exatamente naquele momento. Você não precisa esperar, né, todos aqueles dados serem compilados para que você possa analisar todos eles. Bom, uma coisa interessante aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre uma diferença entre tempo real e históricos, né? Qual que é a grande diferença, pessoal? Quando a gente fala em dashboards de tempo real, a gente está olhando exatamente o que está ocorrendo naquele momento. Aqui um exemplo, a gente tem um dashboard onde a gente mede toda a questão de disponibilidade, produtividade, toda a questão do OEE, né, de uma linha. A gente acompanha aqui toda a questão de consumos de matéria-prima, isso tudo em tempo real. O que ele está produzindo, o que ele vai produzir depois, o que foi finalizado, né? A quantidade produzida, então a gente consegue visualizar isso em tempo real, né? Porém, também são necessários alguns dados históricos. O que seriam os dados históricos, né? Algumas tomadas de decisão, principalmente quando a gente vai para uma camada mais alta dentro da corporação, é muito interessante que você tenha uma foto, não somente está visualizando ali em tempo real para aquela tomada de decisão ser mais rápido, porém todos esses dados ali gerados durante todos esses processos, eles podem ser armazenados e estudados posteriormente, você avaliar tudo isso, né? Então aqui a gente tem uma foto, né? Basicamente é uma foto de cada produção, onde você consegue ter um comparativo e até mesmo gerar outros tipos de gráficos de comparação, realizando uma análise de todos esses dados para que sejam tomadas algumas decisões, talvez comprar uma máquina nova, aumentar a produção, aumentar um turno, enfim, começar a investir um pouco mais em manutenção. Então tudo isso daqui indica para a gente toda a disponibilidade, produtividade, toda a questão do OE, né? Aqui a gente trouxe o OE, mas poderiam ser qualquer um desses dados aqui que a gente vem mencionando, tanto monitoramento, controle de qualidade, manutenção preditiva, eficiência energética, né? O OE aqui que a gente demonstrou, dados de processo, você pode estar monitorando, por exemplo, temperatura, pressão, vazão em um determinado processo e conseguir visualizar o que aquilo pode ter impactado, por exemplo, na qualidade. Então todos esses dados eles vão estar disponíveis e o dashboard faz com que as pessoas tenham mais facilidade para analisar todos esses dados. Uma vez que você montou tudo isso daqui, traz todas essas informações de uma maneira estruturada, rápida e direta para que a pessoa consiga visualizar.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre aplicações e soluções. Isso aqui é bem importante, né? Porque muitas perguntas a gente recebe relacionadas assim ao que deve usar, quais as ferramentas e tudo mais. Bom, aqui a gente vai falar algumas aplicações práticas, né? A gente trouxe, claro que existem outras, mas a gente trouxe aqui as três principais aí que fariam um pouco mais de sentido para quem atua dentro da área de automação industrial, né? Então aqui a gente tem os sistemas supervisórios, ferramentas de dashboard como o Power BI, Grafana, Node-RED, que são ferramentas aí que vêm mais em conjunto com a indústria 4.0 e internet das coisas, o IoT, e softwares proprietários, que é igual o caso aqui, eu trouxe um exemplo, o Plant Manager da Ellipse. Ele é um software de dashboard web, criado, na verdade, para se conectar com todas essas estruturas que a gente fala de automação industrial. Então é bem interessante conhecer esse tipo de solução. E aqui eu trouxe vantagens e desvantagens de cada um. E por que é importante a gente conhecer tanto vantagens quanto desvantagens de cada um? Porque tendo esse conhecimento base, você sabendo o que cada um faz aqui dentro de um contexto, você consegue criar uma análise e decidir qual a melhor solução e a mais adequada para dentro do processo em questão, a empresa que você trabalha. Bom, os temas supervisórios, quais são as vantagens? A vantagem que eu vejo está na facilidade de conectividade com sistemas de automação, né? Então ele vem ali já com a PC, com driver para comunicar em tudo que é tipo de dispositivo. E qual que é uma desvantagem em relação a isso? Ele não é preparado para um mundo aqui corporativo, né? Ele é uma ferramenta desenvolvida para automação industrial, para controle de chão de fábrica, para você operar o sistema, para a microanálise, vamos dizer, que acontecem ali do dia a dia. E possui um custo elevado, principalmente se você for montar uma estrutura trazendo, por exemplo, um supervisório onde todo mundo vai ter acesso, número de clientes, acesso, por mais que você tenha supervisórios baseados em web, você precisa ter um número de acesso muito grande, isso gera um alto custo, e a grande vantagem está relacionada aqui à facilidade de conectividade, tá? Ferramentas de dashboard, elas possuem baixo custo. E por que baixo custo? Algumas delas são pagas. Quando a gente fala o Power BI, por exemplo, porém a própria companhia já tem isso, né? Se você olhar a maioria das empresas, quando você vai partir para uma solução baseada em Power BI, normalmente ele não vai nascer aqui no mundo da automação. Isso é uma ferramenta que já disponibiliza ali dentro do mundo corporativo, tá? Muitas empresas, a grande maioria das empresas já possuem contratos aí com a Microsoft, por exemplo, e utilizam o Power BI no dia a dia para outros tipos para outros tipos de solução. Então é muito interessante a gente estar utilizando a mesma estrutura. Então, quando a gente fala em baixo custo, você já tem essa ferramenta, você só precisa criar um mecanismo para se conectar com essas ferramentas. O Grafana e o Node-RED são softwares open source, então eles não vão ter custo. Você vai ter o custo sim de servidores e no caso aqui do Node-RED, se você quiser usar ele como coletor de informações, por exemplo, de equipamentos de automação, CLPs e outros dispositivos. O Node-RED você também só tem o custo ali, tanto do desenvolvimento quanto da implementação, mas para qualquer uma das soluções provavelmente você precisa lá de um edge computing, né? Lá em chão de fábrica coletando essas informações. Qual que é a desvantagem? Ele não possui a conectividade nativa com a automação, tá? Mas aí você tem, eu trouxe o Node-RED sim você consegue fazer essa conectividade com a automação através do Modbus, tem biblioteca para várias CLPs, Siemens, Rockwell. Aí com o Modbus você conecta praticamente tudo, tem conexão com a PC, então você consegue trazer esses dados para dentro do Node-RED, colocar isso, por exemplo, num banco de dados e depois consumir esses dados num dashboard igual Grafana. No caso do Power BI você consegue os gráficos igual a gente demonstrou de históricos, que você pode tirar uma foto, quanto você tem o Power BI em tempo real, você consegue gerar uma API dentro do Power BI e atualizar isso em tempo real para toda a companhia. Bom, e os softwares proprietários funcionam um pouco parecido com os sistemas supervisórios, tá? Porém, eles são uma ferramenta um pouco mais apropriada que o sistema supervisório, porque eles estão destinados para isso. Mais uma vez, você tem os custos de licença, de implementação, e eles não são utilizados para sistema de TI. Não é que não pode ser utilizado, tá, pessoal? Ele tem conectividade ali com banco de dados e tudo mais, porém, não é uma ferramenta destinada que possui o foco ali com pessoas que trabalham dentro dessa área ou soluções baseadas em TI, diferente ali do Power BI que a gente acabou de demonstrar. Bom, aqui a gente vai trazer uma aplicação prática para demonstrar o que a gente está falando, né?
com justamente o Grafana. Porém, sempre que você for trabalhar Grafana, Power BI, a gente precisa de uma camada intermediária de software. O que, que isso quer dizer, né? O que, que é essa camada intermediária de software? Existem até algumas outras soluções, tá? Mas aí você também vai ter um outro problema, né? Funciona sim, mas você pode ter alguns problemas do seguinte, né? Até de governança disso. Quem que é dono disso daqui? Aonde que está essa estrutura? Por exemplo, alguns equipamentos da Vago possuem a possibilidade de você instalar, por exemplo, o Node-RED diretamente nele, junto com Grafana, porém você está limitado ao espaço do CLP para coleta de informações. Aí você tem um problema, né? Porque se você gera dados, os dados são importantes, você não tem uma certa confiabilidade de que esses dados estão armazenados, só está dentro do CLP. Amanhã, se o CLP queimar, acontecer alguma coisa, começa a ficar um pouco difícil e você reduz um pouco a questão de confiabilidade, né, desses dados. O mais interessante é que essas estruturas aqui estejam dentro de servidores, né, em locais adequados, data centers ou até mesmo em cloud. Porém, essa questão desse software intermediário você pode ter ali sim próximo ao chão de fábrica. A gente trouxe no Node-RED Python, você poderia usar algumas soluções de mercado, como é o caso do driver da Kepware, por exemplo, eu não trouxe nessa imagem, mas ele é bem interessante porque ele nos permite conectar em qualquer CLP do mercado. É o Kepware Server, então ele permite, isso daí é um produto, você paga por ele, mas ele permite conectar em vários CLPs no mercado. E do outro lado aqui a gente tem tanto MQTT, você tem a questão de API, que daí nos permite a conexão direta de outros sistemas com o sistema de automação. Porém, isso envolve um pouquinho de custo, né? E existem outras soluções aqui, como é o caso do Node-RED, do Python, e até mesmo alguns outros gateways existentes no mercado hoje, né? Vem lançando aí a cada tempo que passa. O próprio CLP da Siemens nos permite criar uma API interna nele para consumir informações, né? Por exemplo, é um dos exemplos, né? Então existem aqui várias soluções, a gente consegue sim, porém aqui a gente trouxe demonstrando algumas dessas soluções aqui, que é bem legal, bem interessante aí para a gente estar conhecendo um pouquinho. Bom, pessoal, vamos lá, vamos demonstrar um pouquinho isso aqui na prática, né? Bom, pessoal, aqui é um exemplo de um projeto. Nós temos toda a parte de CLP, né? Então você tem toda a parte de software que trata toda a questão de CLP, conectividade, trata todos os instrumentos e tudo que você tiver dentro da produção, faz os cálculos, enfim, tudo que um CLP deve fazer. Uma vez que esse CLP está rodando, né, que você desenvolve todo um software para tratativa, né, desse sistema, uma vez que ele entra em funcionamento, você começa a ter consumos de materiais, de matérias-primas, e ele começa a calcular tudo aí, tudo isso daqui está acontecendo aqui dentro do CLP. A gente pode monitorar, e tanto a questão de produtividade, que são parâmetros extremamente importantes, quanto as questões aqui de IoT, sensores em geral. Todos os sensores, tanto os que não estão dentro do CLP quanto que estão dentro do CLP, são bem interessantes aí para você fazer todo esse mapeamento, né? Agora eu vou demonstrar aqui. A gente tem uma aplicação que roda da parte do CLP. Então isso daqui está dividido em duas partes. A gente tem como se fosse uma aplicação lá em Edge, que a gente tem um Node-RED rodando, coletando as informações do CLP, enviando para um broker, né? E aqui do outro lado eu tenho uma outra aplicação, e essa aplicação está coletando as informações do broker e persistindo algumas delas em banco, outras a gente está utilizando para fazer a requisição diretamente do Grafana, né? Então vamos lá, construindo o dashboard. Então deixa eu só abrir o Grafana aqui para a gente demonstrar ele em funcionamento. Deixa eu só entrar aqui com o meu usuário e senha. Então vamos lá, logado. Então aqui a gente pode observar, por exemplo, esses dados aqui, como são dados, a gente utiliza dados históricos. O que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? A gente está salvando esses dados em banco de dados. Uma vez que eles são salvos aqui, a gente consegue trazer, ó, todos os trends, né? Isso aqui fica armazenado até mesmo para você conseguir monitorar depois. Então aqui a gente está fazendo o quê? O monitoramento em si da questão do IoT, né? O que fala do IoT? Que são sensores aqui, a gente tem sensor de vibração, temperatura. Apesar de a gente usa IoT, já imagina que é um sensorzinho, mas muitos desses dados já estão dentro do CLP, que no caso aqui temperaturas, todos os sensores que estão dentro do CLP, você já pode aproveitar eles e tá trazendo aqui para dentro de dashboards, né? Deixa eu voltar aqui no dashboard. Então a gente também tem esse gráfico, né? Esse gráfico que eu mencionei, que a gente trabalha com dados históricos, que são dados vindos do banco de dados, né? A gente persiste esses dados em banco,
quanto esses outros dados aqui que ele está fazendo o quê? A leitura, na verdade, em tempo real, né? À medida que ele vai produzindo, você vê qual é, vai subindo, né? Ele tem aqui as porcentagens, já faz o cálculo tudo automático, então tem, à medida que ele for produzindo mais aqui, como ele está já rodando aqui a questão da produção, você vê que o AE vai subindo ali, a gente deixou ele parado no início, faz pouco tempo, então à medida que ele vai rodando, ele vai subindo, então a gente consegue observar em tempo real a quantidade produzido, né? Esses dados aqui embaixo, só um detalhe, eles pegam diretamente do banco de dados, então você consegue misturar dentro de um dashboard, coletando informações aqui diretamente do CLP, então não tem, na verdade ele usa, no caso o Node-RED, essa aplicação como intermediária, então ele se conecta com o Node-RED se conecta com o CLP e traz esses dados aqui em tempo real para a gente dentro dos dashboards. Já no caso aqui embaixo, a gente está coletando essas informações diretamente do banco de dados para trazer código do produto, ordem de produção, a quantidade produzida, se ele está produzindo, se ela foi liberada, se ela está liberada para ser produzida, né? Qual que seria a liberada e a última finalizada. Então todos esses dados aqui eles trazem, tanto esse armazenamento também ele é feito, né? Você consegue fazer o armazenamento, na verdade, de todos esses dados aqui de consumo, né? Tanto você pode fazer armazenamento de cada etapa, quanto você pode pegar todos esses parâmetros, salvar todos esses dados, né? No final de produção, né? Então a gente vai mostrar aqui só para a gente entender aqui, ó, eu vou parar a produção, uma vez parada a produção, vou finalizar essa produção, finalizar a produção, já salvou em banco, veio para cá. Então quando a gente olha, todos esses dados aqui, eles estão todos salvos, ó. A gente tem aqui, ó, o que está liberado para ser produzida. Se a gente quiser carregar, por exemplo, eu vou simular aqui um novo carregamento, né? Então quando a gente vem aqui, deixa eu vir aqui, vou simular um carregamento de uma produção nova, carregou a ordem, então quando a gente observa aqui, ó, eu já tenho uma ordem para liberação, deixa eu carregar ela, então a gente tem uma ordem carregada, a gente tem uma ordem completada, o que eu vou fazer? Eu já vou deixar uma outra ordem liberada para que ele possa já ficar ali com os gráficos atualizados, né? Então eu tenho tanto o que está sendo produzido, quanto o que está aguardando para liberação, quanto a última ordem produzida. Então você cria uma rastreabilidade de todo o seu processo. Não somente a questão dos dados ali de produção, então estão todas as ordens, né? O que está liberado para produzir naquele momento, mas também todos os dados estatísticos. Deixa eu até partir de novo aqui para a gente poder ver, né? Ele vai atualizando tudo isso em tempo real, porém, né, a gente tem todos os dados estatísticos. Aí você começa a ver que agora, uma vez que eu parti o sistema, deixa eu ver aqui só se ele está tudo certo, subindo, ó, começa a ter todos os níveis de consumo e todos os cálculos. Então eu começo a voltar para cá, eu já tenho os consumos, tem a quantidade produzida com todos esses dados estatísticos de todos esses processos. Então é bem interessante essa questão dos dashboards. Essa ferramenta é uma ferramenta bem interessante, o Grafana, né? Porque você consegue rodar ele, tem várias opções, é uma ferramenta open source, bem interessante para você conseguir criar tudo isso. Então ele tem também, ele já é um software que já tem toda a questão de gestão, tem vários plugins, então é muito interessante para você usar para esse tipo de solução. Existem várias empresas utilizando, existem muitos profissionais da área de TI que já conhecem esse tipo de sistema, porque utilizam para outros tipos de monitoramento. Então é bem interessante aí para a gente estar utilizando dentro de dashboards na área de processo, né? Então a gente pode observar que a gente demonstrou toda a cadeia, desde o CLP, coletando informações. A única diferença aqui que eu não mencionei nesse caso, a gente está trabalhando com broker MQTT em nuvem, né? Mas isso é só passa os dados por ele, tá? Então não interfere tanto. Porém, se eu quisesse estar coletando diretamente do CLP, já mandando para dentro do Grafana sem passar por esse broker, é possível sem problema algum. Beleza, pessoal? Bom, se não curtiu o vídeo, já curte, comenta, compartilha lá com aquele seu amigão, né, que quer aprender um pouquinho mais aí de indústria 4.0 e a automação industrial. Bom, pessoal, fica aguardando vocês aí para no próximo vídeo.